Olá, pessoal, bem-vindos. Estamos esperando todo mundo se conectar aqui. Muita gente conhecida. Bem-vindos, bem-vindos. A gente está só esperando todo mundo entrar, mais um minutinho. Tem bastante gente na fila de espera. Muito bem, Gabi, que vai palestrar junto comigo. Oi, Gabi, Oi, tudo bom, Dani? tudo bem? E aí? Bastante gente já online. Tudo bom. Boa tarde, todo mundo. Tudo bem. Acho que a fila toda que estava esperando entrou, então acho que a gente Bacana. pode ir começando aqui. Muito bem. Deixa eu só compartilhar minha tela. Todo mundo ouve bem? A gente tem um Q&A aberto, tá? Que vocês podem ir deixando perguntas. À medida dos temas que a gente for abordando, a gente vai respondendo, ou no final a gente vai responder as que estiverem aí, que não tiverem aparecido. Ó, o Everton falou que está ouvindo bem. Então, sinal de que o áudio está funcionando bem. Obrigada, Everton. Obrigada. A Grazi também falou, muito bom. Então, e aí vocês vão ver que aqui nessa parte de Q&A, que vocês podem deixar perguntas, vocês também podem votar nas perguntas que algumas pessoas deixarem, caso seja a mesma que vocês tenham. Então, vocês podem votar para a gente conseguir vendo tudo aqui, tá? Então, a gente sabe que nesses novos tempos a tecnologia tem que ajudar, mas qualquer percalço nos perdoe. Muito bem. Então, vou aproveitar esse tempinho aqui de aquecimento que as pessoas estão terminando de entrar e vai aparecer na tela de todo mundo uma enquete que tem só 2 perguntinhas para a gente sentir um pouco a maturidade desse grupo, como é que tá o pessoal. Vou colocar aí para vocês. Vocês podem ir votando e aí a gente compartilha os resultados assim que todo mundo votar. Por enquanto está bem dividido. Eu não consigo ver as respostas, então já estou aqui curiosa. Eu vou compartilhar assim que todo mundo votar. Se alguém tiver dificuldade em responder a enquete aí, pode falar aqui no chat que a gente vai lidando com as dificuldades técnicas, mas só para a gente entender um pouquinho de onde que vocês estão aí nessa maturidade do home office. E a gente fala muito dessa maturidade do home office, que vem muito diferente nesse momento, né, que a gente está, porque uma coisa é uma vez ou outra uma pessoa faz, mas normalmente todo o escritório né, trabalhando de casa, cada um no ambiente, é uma situação mais incomum, né? A É gente sabe. quase um home office forçado, né? Na verdade. E a gente sabe que tem alguns times que trabalham remotos, mas é parte de um time num escritório e parte no outro, mas tem gente junta no mesmo local. Então a gente está em um cenário
um tanto diferente, por isso que a gente quer hoje falar um pouco disso e do desafio de liderar realmente nesse momento. Então, acho que todo mundo que está aí ativo no Nós chat. nós temos algumas pessoas entrando, Dani, mas Ah, acho tá bom. que mas acho que a gente pode Pode dar. compartilhar, né? É mais para ter um termômetro, tá? Então, vou encerrar a enquete, eu vou mostrar para vocês o que apareceu aqui de resultado, tá? Então, vocês vão ver aí na tela de vocês, tá? Então, a gente teve aí 47% implantando home office, e aí, se a gente for somar, né, os outros 53% faz com alguma dificuldade ou já está acostumado a fazer, isso do time específico. E a gente separou essa pergunta entre a sua equipe e a sua empresa, porque a gente sabe que tem times que já estavam acostumados, mas não é uma cultura da empresa. Então, tem alguns desafios nesse reporte para o resto da empresa ou na integração entre os diferentes departamentos. Isso foi uma coisa que a gente, na enquete que a gente fez prévia ao dia de hoje, apareceu também, que entre equipe não é tão difícil, mas com outros departamentos também é. Então, E você vê aqui que no estágio da empresa a gente tem a mesma porcentagem para quem está implantando home office neste momento, justamente devido à condição, e quem está fazendo home office com alguma dificuldade, porque acaba sendo a maioria destes votos, porque é um momento realmente atípico para todos. Então, também temos que levar isso em consideração para o nosso webinar de hoje, falando sobre liderança, né? muito legal. Então, vou interromper aqui para a gente seguir, tá? Muito bem. Fechando aqui. Então, vou me apresentar um pouquinho para vocês saberem quem eu sou, para quem ainda não me conhece, né? Tem algumas carinhas conhecidas aí. Então, eu sou a Dani, eu trabalho aí há 18 anos, fiz as contas esses dias e pensei que o tempo está passando rápido demais, muito mesmo. Então, aí no centro tem a foto da minha família, o meu marido e nossos 4 filhos peludos. E aí eu conto um pouquinho da minha história profissional, algumas empresas por onde eu passei. Mais 6 anos atrás eu resolvi deixar o mundo corporativo para atuar com treinamentos, com desenvolvimento humano, desenvolvimento organizacional. Então trabalho com coaching, com treinamento, com consultoria. E aí fundei o Instituto Vereda, que essa foto aí com fundo verde é a sala de treinamento lá do Instituto Vereda, onde a gente faz muitas coisas. Algumas pessoas aqui do webinar eu sei que já foram lá. Eu gosto muito de trabalhar com as metodologias ativas, então tem umas fotinhos aí de Lego, de Design Thinking, e eu sou facilitadora de uma metodologia chamada I Am Remarkable, desenvolvida pelo Google para empoderar grupos politicamente subrepresentados, como mulheres e outras pessoas. Então, tá aí falando um pouquinho, né, de quem eu sou, passei por essas empresas, né, fiz gestão de times até com 42 pessoas, com níveis abaixo do meu de liderança também, então eu tinha 6 coordenadores. Então, falar um pouco desses desafios de liderança e de liderar líderes também para vocês aqui hoje. Muito bem. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu vi que tem umas pessoas conhecidas aí na lista. Obrigada por vocês estarem aqui hoje. Eu sou a Gabriela, Gabi, para quem me conhece mais intimamente. Essas são algumas das empresas por onde eu passei, que são algumas pessoas que estão representadas aqui entre os participantes. Obviamente, a minha família é super importante para mim. Eu sou fã de peludos, então tenho esses 3 cachorros maravilhosos que vocês veem aqui em cima do vídeo. Amo dar aula, por isso coloquei aqui embaixo uma fotinho minha em sala de aula. Há 2 anos, mais ou menos, fiz a transição de empresa para o outro lado da mesa, para realmente sentir que estava fazendo alguma diferença na prática. E eu já conhecia a Dani de antes e fazia todo sentido nós aliarmos forças. Então, hoje somos parceiras, eu trabalho na Seeding e,
enfim, está sendo um desafio bem interessante também a gente se reinventar todos os dias. Trabalhamos principalmente com metodologias ativas, que é o que realmente faz emergir a força do grupo, e é o que nós vamos falar um pouquinho para vocês hoje. E, assim como a Dani, também sou facilitadora do I'm Remarkable, do Google. Até vocês podem ver minha fotinho ali com o Android, que foi um momento de emoção, porque eu sou fã número 1 de Android. E aí, quando nós fizemos a formação do I'm Remarkable, realmente foi uma metodologia que deu bastante significado ao trabalho que nós fazemos, porque justamente ele trabalha para empoderamento de mulheres e minorias dentro das empresas, que tem tudo a ver com o que nós acreditamos. Então, esse é um pouquinho do nosso background aí para a gente continuar com esse webinar para vocês hoje. E aí, só para quem entrou depois, a gente está deixando o Q&A aí no menuzinho de vocês, QIA, que é perguntas e respostas, que vocês podem deixar perguntas para a gente tentar responder ao longo, né, aqui do nosso webinário e no final, se ficar alguma sem responder, tá bom? Então, eu vou passar um videozinho bem rápido para vocês, só para a gente começar com bom humor aí dos desafios de trabalhar de casa. Então, se alguém não estiver conseguindo assistir, me deixa nos comentários, por favor. Só um pouquinho. Bom, eu aposto que muita gente já tinha visto esse vídeo antes, mas ele ilustra muito bem o momento pelo qual estamos passando, né? Eu tenho um filho que está com 8 anos e cada vez que eu faço uma reunião online, ele insiste em colocar o cabeção aqui atrás para ver com quem que eu estou falando. Então, acho que muita gente que está aqui, eventualmente, vai se identificar com essa situação do nosso colega aí da BBC. E aí, eu vi que teve uma pessoa que falou que estava sem som, mas espero que você tenha, pelas imagens, visto aí as dores e delícias do home office, que a gente quis ilustrar rapidinho, né? Que ninguém está a salvo disso. E a gente vai fazer só mais uma enquete, só para a gente conseguir endereçar os desafios que vocês têm de verdade, para a gente não ficar aqui falando sobre coisas que não estão no dia a dia de vocês, e sim falar um pouco do que vocês sentem. Então, vai aparecer aí uma única perguntinha para vocês selecionarem tudo que vocês estão achando desafiador ou difícil enquanto estão fazendo, né, trabalhando de casa, fazendo home office. Então, selecionem aí, podem selecionar todas que se aplicam. E esse questionário é anônimo, tá, gente? Então, a ideia nossa é muito capturar o que aparecer aí, muito mais do que a gente julgar ou expor alguém aqui. A ideia realmente é levantar esses desafios para a gente poder trazer. A gente levantou alguns previamente, né, esses dias, mas a gente tem algumas apostas aí do que vai aparecer com mais frequência. Mas a gente quer ver. E a ideia é dirigir um pouco o conteúdo desse webinar para as pessoas que estão assistindo, então não chover no molhado, né? Acho que é o fundamental. Há bastante gente respondendo. Acho que todo mundo já conseguiu responder. Tá bom? Tá bom? Aí não, desculpa, acabou de entrar mais umas respostinhas.
Mas vou contar para vocês que o que está ganhando não poderia ser diferente do que aparece no vídeo. Distrações domésticas e rotinas domésticas é o que está ganhando. Então, Sabe o que... Peraí, primeiro você compartilha, depois eu comento. isso. Olha só. Eu vou compartilhar para vocês, eu vou ter que rolar a tela aqui, porque não É. aparece tudo. Mas aí apareceu medo de perder o controle da equipe, que é uma coisa que a gente vai falar, expectativa da performance ser igual ao presencial, falta de domínio das ferramentas de trabalho remoto não apareceu tanto, a ansiedade e a solidão também não apareceu tanto, a colaboração, a comunicação com a equipe, tá, né, um dos mais altos, e essa colaboração entre a equipe, que é uma coisa que a gente identificou também, e aí distrações domésticas e rotinas domésticas como primeiro. Então, nosso levantamento prévio estava bastante acurado. E aí, o que é interessante é que nos resultados que a gente teve dessa pesquisa agora, nós pedimos, para quem olhou a inscrição, a gente pediu para quem tivesse alguma pergunta, alguma dúvida, que mandasse antes para nós, para justamente poder endereçar isso ao longo do webinar. E o engraçado é que, embora nós falemos bastante que o foco são as boas práticas para liderar as equipes à distância, muitas das questões que vieram foram relacionadas ao âmbito pessoal. Equilíbrio de vida doméstica e profissional, assim, saiu disparado. Nós recebemos algumas coisas também relativas à ansiedade, mas essas questões mais pessoais vieram até com mais ênfase do que problemas relacionados à equipe, que está um pouco diferente, um pouco mais equilibrado do que veio hoje. Então, tá muito bom. Muito bem. E essa é uma das coisas que a gente pensou muito para fazer esse webinar, porque a gente, né, eu com meus clientes de coaching, meus clientes, né, de desenvolvimento de lideranças, a Gabi também, os nossos clientes em comum, todos trouxeram muito algumas dessas dificuldades e que a gente viu que tem muito material de qualidade que saiu aí na última semana, nos últimos 10 dias, falando muito de ferramental ou de como implantar o home office, mas de uma forma mais prática, né? Então, instale tal ferramenta, use o Zoom, como essa que a gente está usando hoje. Então, a gente quis trazer hoje para abordar algo muito mais ligado ao nosso papel como gestor, ao nosso papel como membro da equipe, ainda que você esteja aqui, não seja gestor, mas como que a gente vai lidar com essa nova forma de trabalhar, que a gente não sabe quando que vai acabar, e que, dizem os especialistas, deve mudar profundamente a forma como a gente vem olhando para o trabalho, né? E como fazer um pouco disso. Então, a ideia é trazer um pouco também desse papel, né? E apareceu aí num dos mais votados esse medo de perder o controle da equipe. E isso é uma coisa que aparece muito, principalmente nos treinamentos, nos desenvolvimentos de liderança, que as pessoas, né, quando vão para uma cadeira de gestão, ninguém ganha um manual de como ser gestor. Né? Normalmente a gente ganha assim, parabéns, você foi promovido a supervisor, ou a coordenador, ou a gerente, dependendo de como é a estrutura da empresa, e você tem que seguir mais ou menos os modelos que você já viu, mas você não recebe algo que te ajude nos primeiros passos. E aí, naturalmente, você começa a virar gestor de tarefas. Então, você olha tudo aquilo que tem que ser feito, né, pela sua equipe, e você começa a distribuir tarefas, você começa a acompanhar tarefas. Então, você começa a olhar se as pessoas fizeram, se as pessoas estão presentes, se elas chegaram no horário, né, se elas estão trabalhando ou se elas estão navegando em um site que não tem a ver com trabalho. E aí, como faz quando estamos todos trabalhando de casa? A gente tem que deixar de olhar para as tarefas, né, Gabi? Com certeza. E aí o foco é realmente o gestor se tornar um facilitador para a sua equipe, para que ele consiga gerenciar os resultados e não mais ficar fazendo controle de tarefas. Essa é uma dificuldade que nós temos percebido nos treinamentos e projetos que estamos realizando, de que principalmente quem trabalha na primeira gestão, às vezes tem essa dificuldade de perder o controle ou de não saber exatamente como fazer essa questão da facilitação e de gerenciar os resultados. Então, acho que a primeira coisa que a pessoa tem que lembrar
é que nada é óbvio, por isso que está aqui em cima, né, Dani? Nada é Nada é óbvio. óbvio. Então, o que é muito importante quando a gente fala isso, é que nada é óbvio para quem está do outro lado, né? Para quem é da equipe de vocês, né? Ou para o seu gestor, ou para o seu colega de equipe. Nada é óbvio. Então, quando a pessoa está longe, né, a gente fala assim: ah, mas ela sabe que ela tem que fazer determinado relatório. Não, ela sabe que eu espero aquilo dela. E quando no ao vivo isso acaba não aparecendo tanto, porque a interação é muito, né, frequente. Ah, você terminou aquilo? Não, não terminei. Aí você pensa na sua cabeça, eu nem sabia que era para fazer, mas aí você sai fazendo, correndo. Porque aquele contato o tempo todo facilita isso. Mas à distância, você tem essa diferença, né? A gente busca o contato para coisas pontuais. Então, até pode vir uma mensagem do chefe: você terminou aquele relatório? Mas nesse momento é muito, muito, muito importante alinhar expectativas. E aí isso exige uma lição de casa muito grande para quem é gestor, porque exige que você, antes de delegar as tarefas, você consiga enxergar ou entender o que são entregas que você espera, o que são os resultados que você espera e qual que é a prioridade deles. Porque se você não conseguir entender o que você quer, você só vai delegar tarefas. Exato. Muito E, bem. assim, isso é uma dificuldade que aparece muito, e principalmente na primeira gestão, né, ou nos cargos de gestão que tem 520 gestores para cima. Normalmente, quando a gente tem diretores, gerentes, vem um pouco pronto os resultados que são esperados dessas cadeiras, né? Porque normalmente desdobram de um planejamento estratégico ou de que um diretor ou do que um vice-presidente espera dessas pessoas. Então, eles têm um pouco mais claro, vem um pouco mais pronto o que é resultado, né? Então, aumentar em 10% as vendas da regional nesse semestre, ou alguma coisa assim. Quando a gente vai desdobrar isso para o coordenador e para o supervisor, fica muitas vezes mais difícil, né? Porque aí você olha para aquela equipe que você tem, para aquele pequeno grupo, ou para a sua cadeira, e você fala: o que é resultado? O que eu entrego, né? Como é que eu faço parte disso? Então, isso vai exigir um olhar para a gente como líder, ou um olhar para a gente como profissional, de desenvolver essa maturidade ou desenvolver esse olhar mais estratégico de entender o que é o resultado que meu gestor espera, ou o que eu, como gestor, espero dessa equipe. E muitas vezes você vai ter que pedir ajuda para o gestor que está acima de você, ou você vai ter que sentar virtualmente, nesse momento, com a sua equipe, para que vocês juntos desenhem, né? Então, temos aqui a nossa meta, o que é importante, né? O que é a estratégia aí? Eu queria colocar uma coisa aqui, Dani. Normalmente, eu trabalhei muito tempo em RH e normalmente o que a gente vê é que as pessoas ainda têm aquela noção do eu tenho as minhas metas para o ano, eu vou olhar de novo em novembro para entregar em dezembro. Este ano, ele está exigindo que as pessoas tenham uma postura diferente. Você não pode esperar para olhar em novembro. Mesmo que até agora essa estratégia tenha funcionado, você não pode mais esperar para olhar somente em novembro. E aí, mesmo que você olhe para os seus objetivos agora, tenta desdobrar isso em linguagem que faça sentido, que você transforme em pequenas metas, em pequenos steps, que você, vamos dizer assim, que você transite durante este período turbulento com foco no final do ano, mas de alguma maneira pequenos passos, porque a gente vai ver agora um pouquinho mais para frente o quanto isso tem de impacto em nossa performance, em nossa vida, na nossa saúde mental. E aí, entrando um pouquinho no gancho da saúde mental, que está até para o próximo slide, a gente entra na questão da inteligência emocional, que é um trabalho que a Dani e eu amamos fazer com as equipes, porque nos mostram como nós ainda, como seres humanos, temos muito para aprender, né, Dani? Muito para aprender mesmo, né? Então, a inteligência emocional é uma das
competências, se a gente pode chamar assim, mais importantes para os gestores nesse momento, né? E para os profissionais como um todo. A gente fala aqui gestores, mas que não é gestor não se sinta excluído, tá? A ideia aqui é trazer um pouco desse posicionamento profissional nesse momento, né? Então, sair dessa coisa só do ferramental. E porque aí eu não sei, né, quanto que vocês acompanharam. A gente está vendo que essa última semana, esses últimos 10 dias, tem um volume de informação assim quase impossível de acompanhar, né? Eu não sei quem aí está sentindo essa dor assim de grupos de WhatsApp impossíveis de acompanhar, mas saiu um artigo no Valor Econômico que eu discordo bastante, que fala que o excesso de inteligência emocional nos gestores pode não ser bom, né? Então, e isso vem porque inteligência emocional, eu falo que assim como coaching, design thinking, são aquelas palavras que estão na moda e ninguém explica o que significa. Então, inteligência emocional não é ser condescendente, ser complacente, né? Ter empatia não quer dizer ser bonzinho demais ou não ter gestão sobre o time, jamais. A inteligência emocional, ela é muito mais ligada a entender, né, o que vem para a gente de sentimentos, de sensações, principalmente num momento como esse, né? E a gente é um ser humano só, isso de que eu deixo minha parte pessoal em casa quando eu vou para o trabalho, agora principalmente não dá mais, porque você nem sai de casa. Então, quanto que reconhecer, entender esses sentimentos na gente, para a gente aprender a refletir para agir nas situações, ao invés de reagir emocionalmente. E aí a empatia vem no entender as outras pessoas da sua equipe, seus liderados, seus gestores, quanto que isso também está impactando neles nesse momento, né? E trabalhar com a inteligência emocional. Neste momento, é muito importante que o líder assuma essa função, além de facilitador, que ele se torne protagonista dessa história, digamos, da sua equipe. E, sem dúvida, o protagonismo, se a gente pensa quando a gente pensa num protagonista, vamos pensar no protagonista de um filme aí, qualquer filme, sei lá, um filme de ação. Eu gosto de Duro de Matar. Bruce Willis é velho, mas tudo bem, vamos lá. Quais as características dele? Ele assume os desafios. Não é que ele não tem medo, mas ele assume os desafios, mesmo com medo. Ele sabe que ele tem medo, mas ele precisa fazer alguma coisa, ele assume o desafio e ele sabe que o negócio pode não dar certo. E aí, no dia a dia corporativo, a gente encontra muitos líderes que não gostam de assumir este desafio, eles gostam de terceirizar. Se a gente tem colegas de RH aqui assistindo o webinar, nós, como RH, sabemos que tem gestor que não gosta de ter conversas difíceis com a equipe e muitos não gostam nem de ter conversas semanais, pontuais com a equipe. E, neste momento, faz parte a gente entender por que não queremos ter essas conversas e, como líderes, assumir esse papel de protagonista e ir além neste ponto. Até já colando no próximo slide, e isso a gente fala do líder ser protagonista, muito porque no dia a dia mais normal, ainda que tenham pessoas remotas ou em home office, muitas vezes o líder fica ali à disposição dos liderados para ser acionado quando eles precisam, quando eles quiserem, né? Se é um líder que tem uma sala, fica de porta aberta, mas tem isso de quem puxa são os liderados. E aqui é um convite muito forte para vocês que estão agora nesse momento remotos, vocês se tornarem de novo o líder que puxa, mas não que puxa num sentido de microgerenciar ou de controlar demais, não, mas é puxar para construir o novo laço, para construir a nova cultura da sua equipe, porque isso pode estar ficando desconectado, né? Então, a gente nem vai entrar muito nisso aqui, a gente quer fazer um próximo webinar um pouco desse tema, mas a cultura da empresa, a cultura de você ter ido trabalhar, você ter ido para um escritório, seja o logo da empresa na parede, a televisãozinha que fica passando notícias, o cordão do crachá pendurado, essa simbologia, ela é muito forte para a gente, né? Então, aquilo faz
a gente entrar, né, o nosso lado automático do cérebro, quando entra na empresa, ele liga uma chavinha de estou operando no modo da empresa X. E aí, mesmo que quando a gente está no home office, né, uma das boas práticas que a gente fala é se arrume como se fosse trabalhar, para que você tente trazer esse lado para o seu cérebro entender que você entrou no trabalho, ainda assim o ambiente não ajuda com isso. Então, você como líder, você como gestor, ou você como profissional, tem que ajudar a puxar isso para isso acontecer. E aí, como é que a gente faz isso, né? Algumas das boas práticas. Ah, pode falar, Gabi. Desculpa. Não, o que eu queria acrescentar aqui, a gente estava falando ainda do protagonismo e da inteligência emocional e autoconhecimento, né? Porque Sim, autoconhecimento é a base da inteligência emocional. É, pensa que tudo que você gestor, então, estou falando de ansiedade, estresse, todo mundo quer respostas que não existem, que não sabemos. As pessoas estão preocupadas porque tem a questão da eventual redução de salário, antecipação de férias, como é que eu vou trabalhar e cuidar do meu filho e cuidar da casa e dividir as tarefas com a minha esposa ou meu marido. Você, como gestor, nesse momento, é aí que entra a sua empatia. Não é que, de novo, você não vai ser complacente, você não vai esquecer que você tem coisas para entregar, mas você precisa começar a balancear o que você tem que entregar e como, porque tem um lado humano, somos todos seres humanos. E o seu funcionário, ele também precisa desse apoio neste momento, assim como você precisa. E talvez você esteja sozinho, mas aí já é uma outra questão, a gente até vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, mas pensa nessa questão de que o que você está sentindo, o outro está sentindo também, e isso também faz parte de você ser um líder protagonista e encarar isso como a primeira boa prática de gestão nesse momento. sim. A gente até vai puxar um pouquinho mais para frente, de novo, mas só para contar para vocês os 4 pilares da inteligência emocional, segundo o Daniel Goleman, né, que desenhou essa teoria nos anos 80 e continua estudando e evoluindo. O primeiro pilar é o autoconhecimento, para justamente entender o que você gosta, o que você não gosta, o que desperta emoções positivas, o que desperta emoções negativas, porque aí, quando você entende isso, você consegue tomar decisões, né, acerca do que você quer fazer ou como você vai lidar com isso. Que aí pula para o próximo passo, que é o autocontrole, que ao momento que eu sei que determinada situação me gera um incômodo, eu vou decidir o que eu posso fazer para evitar esse incômodo, ou sabendo de antemão que ele vai vir, eu já me preparo e não reajo, né, de uma forma tão violenta. Então, e eu gosto muito de trazer que assim, a inteligência emocional não é ser um monge zen que não sente nada, isso não existe, né? A emoção é parte do ser humano. Então, assim, se alguém bater no seu carro, você vai ficar com raiva. Não tem ninguém que não vai ficar com raiva. O que muda nos indivíduos que têm inteligência emocional é o que ele vai fazer com essa raiva. Ele vai chutar o carro da pessoa ou ele vai sair do carro com toda aquela raiva, mas conversar para acertar os detalhes de quem vai pagar o quê e tudo mais. Então, é muito um aceitar que você é um ser humano, então tem emoções. E aí você aprender a lidar com elas. A gente vai para o terceiro pilar, que aí fala de reconhecer as emoções nos outros. E quando a gente é líder, é importante a gente tentar ler isso nos outros para que a gente também possa tomar melhores decisões, né, nesse relacionamento interpessoal, de quando falar, como falar, porque não é não falar, mas é escolher a forma para que também seja recebido melhor. E aí, por fim, a gente chega no quarto pilar, que é o gerenciar relacionamentos. Né? Se eu controlo, se eu consigo refletir para escolher as minhas ações, eu entendo como isso está acontecendo dentro do outro, então eu consigo gerenciar os relacionamentos de uma forma positiva para mim. E eu acho que você ia falar alguma coisinha. Não, eu ia falar naquela hora que você falou do bater no carro, para a gente pensar sempre nessa questão da inteligência emocional, daquela velha máxima que a nossa mãe e nossa avó sempre falavam, na hora da raiva conta até 10.
É uma Olha, pausa, conta é um até 10. respiro. Isso é, digamos, uma das primeiras bases do autoconhecimento e da inteligência emocional, porque você consegue parar as suas reações e a boa inteligência emocional, ela ensina a você, ela mostra que você consegue controlar as suas reações àquilo que te afeta. E, na verdade, tudo te afeta, que tem coisas que já estão, digamos, no automático que você não percebe, mas é isso, é como você parar a sua reatividade. Então, lembra disso quando a gente entrar agora nos próximos pilares das boas práticas. Muito bem. Então, eu vou. Só vou falar aqui para o pessoal: o primeiro pilar é autoconhecimento, o segundo é autocontrole, tá? O terceiro é reconhecer as emoções nos outros, e o quarto é gerenciar relacionamentos. O pessoal perguntou aqui no chat. E aí, a gente com isso consegue construir confiança, que uma das coisas que apareceu, né, muito aí é que a comunicação até acontece de um para um, né, quando a gente está remoto. Então, o gestor chama cada pessoa e conversa, as pessoas se conversam, né, para solicitar coisas para o dia a dia do trabalho, mas a equipe não está integrada e muitas vezes isso é um trabalho de construção de confiança. E aí, a construção da confiança não é somente nele, mas também dentro dos membros da equipe, porque nós estamos em um modelo que hoje nós temos que realmente trabalhar em colaboração. E se a gente não cria esse laço de confiança dentro da equipe, a coisa vai ficar mais difícil. Até porque é que eu não quero adiantar outros pilares, mas vamos pensar que o bom líder ele é incapaz de fazer tudo sozinho. Então, neste momento, aprenda a dividir. Isso é muito importante. E a confiança é um dos pilares também para poder delegar bem. Então, se você, como gestor, entendeu os resultados que você espera e você confia nos seus liderados, então você consegue delegar de uma forma mais clara, mais fluida e melhor. Então, por exemplo, você tem uma apresentação para ser feita. E aí você pode, né, pedir o que você espera de conteúdo naquela apresentação, como que você espera e delegar para a pessoa, dizer, olha, o prazo é tal, me avisa se você precisa de mais informações e entregar. Se você não confia na pessoa, você fica a cada meio período sentando do lado na mesa com ela para ver, deixa eu ver como está a apresentação, né? E aí, quando a gente está de home office, isso fica complicado, isso gera muita interrupção, né? Então, aqui é só um exemplo que a confiança ela é o grande pilar para aprender a delegar bem. Então, se você não confia que o seu liderado vai fazer o trabalho, então a gente tem um problema. E aí, é muito entender que as pessoas fazem as coisas de forma diferentes e elas podem fazer melhor que você, elas podem fazer pior que você, elas podem fazer de outra forma que chegue no mesmo resultado, mas que é diferente. E aí, quando você olha para isso, você volta a olhar para você mesmo como líder e fala: será que eu deleguei bem? Será que eu deixei muito claro o que eu esperava de resultados? Será que eu perguntei se a pessoa sabia por onde começar ou se ela tinha informação suficiente? E aqui, gente, é um convite muito forte a Nada é Óbvio, porque as pessoas não falam. A gente tem que aprender a perguntar. A gente como gestor, a gente como a gente como qualquer posição profissional, a gente tem que aprender a perguntar, porque as pessoas não falam. Não importa que você é um gerente de portas abertas e fala assim, não, mas se ele tiver dúvida, ele vem me perguntar. As pessoas não vêm, né? O nosso lado automático do cérebro, o nosso ego, tem medo de errar, tem medo de não parecer inteligente, tem medo de ser julgado. Isso é normal do ser humano. Então, a gente não vai perguntar. Se o chefe falou, olha, faz aquele relatório para mim até sexta, e eu não faço a menor ideia do que é, nem sempre eu vou perguntar e falar, você tem um modelo, me dá um exemplo. Não, eu vou sair caçando e provavelmente minha entrega não vai ficar como você esperava. Então, aprendam a fazer boas perguntas para as pessoas, para quem vocês pedem coisas. Então, você sabe por onde começar?
você tem um modelo, você quer um modelo, você sabe onde buscar as informações necessárias, você tem todas as ferramentas que você precisa, né? Como que eu posso te ajudar? Porque aí você abre um espaço para a pessoa dizer, sem ela ter que se vulnerabilizar de dizer eu não sei, eu não faço a menor ideia. Então, isso é muito importante, isso é um líder protagonista, né? Ele puxa as coisas dos liderados de forma a ajudá-los a fazer melhor e de forma a delegar melhor. Então, se eu faço isso, eu estou exercitando esse meu papel de protagonista, eu estou ajudando a pessoa a aprender como fazer, porque eu não estou dando todas as respostas, eu estou perguntando para ela. Então, ela também tem que ter um olhar crítico sobre aquilo que eu deleguei e falar: ah, acho que vou por tal caminho, acho que vou buscar tal informação, e aí vocês podem debater a respeito da melhor solução. E você pode sim orientar, né, dependendo do que é a tarefa. E isso também faz você aprender a delegar melhor, aprender a delegar direito, a prestar atenção no momento que você está delegando, estar presente ali, né, como gestor e realmente servir aos seus liderados, conseguindo bons resultados, porque é só delegando bem que a gente tem bons resultados, né? Como a Gabi falou, a gente vai falar um pouco mais disso, mas o líder não tem que ser, né, o dono de todas as verdades ou conhecer como se faz tudo. O líder, ele é o facilitador para que a equipe entregue. Então, é comum, é quase desejável que os seus liderados sejam melhores tecnicamente que você. Porque, como uma equipe, vocês vão entregar coisas fantásticas que você sozinha não entregaria. E aí, quando você tem esse olhar, quando você tem essa visão, você ajuda os seus liderados a se desenvolverem, porque a entrega de todas as partes somadas é muito grande, é muito, muito boa. A Então, gente vai trazer um pouco agora no próximo ponto, mas eu quero só lembrar uma coisa. Quando a gente fala de confiança, as pessoas têm dentro das suas equipes diferentes níveis, né? É bem comum você ter pessoas que têm mais ou menos experiência profissional. Por mais que eles tenham o conhecimento técnico, muitas vezes eles não têm o conhecimento ou a maturidade profissional. Então, é óbvio que você vai confiar, mas você, neste momento, você tem que dar mais ferramentas e fazer um acompanhamento um pouco mais próximo do que você faria, digamos assim, você está delegando, mas não está delargando. Então, você não vai para quem é mais, digamos, menos sênior, eu não vou nem dizer um júnior, mas vamos pensar num pleno aí, faça um acompanhamento um pouco mais próximo, tenha confiança de que o trabalho vai ser entregue, mas também lembre-se que aquela pessoa não tem o domínio completo. Então, porque aí a confiança também ela vai ser gerada dele para você, de saber que a pessoa não está só neste momento para entregar aquilo. Vai demandar um pouco mais do gestor? Vai. Mas este é o momento em que você realmente precisa vestir a carapuça do gestor se você não vestiu até o momento. E aí nos leva para o próximo ponto, que é a comunicação. Que é o pilar mais importante nesse momento. Eu acho que todos os problemas que podem aparecer, todos são resolvidos com comunicação. E aí, de novo, quando eu falo que nada é óbvio e bom senso não existe, a comunicação tem que acontecer de uma forma que seja a prova das pessoas, seja a prova de gente. O que eu quero dizer com isso? As pessoas não vão falar por vontade própria, ou nem sempre vão falar, ou tem os que falam muito mais, tem os que falam menos, né? Então a gente tem diversos perfis, e nesse momento distante vão se destacar os que falam mais, né? E aí, o que eu falo de comunicação à prova de gente? Criem rotinas para obrigar, entre aspas, mas de verdade, as pessoas a se comunicarem. Então, nesse momento de todo mundo à distância, começa com algumas rotinas que, mesmo que num primeiro momento elas pareçam demais ou exageradas ou não tenho o que falar, começa com mais para que as pessoas se integrem e aí você vai espaçando conforme você sentir. Então, sugestão: ter uma reunião de bom dia todos os dias com a equipe com vídeo para todo mundo se ver, que dure 15 minutos ou 5 minutos,
tá? É uma reunião, assim, de checkpoint, de bom dia, o que que é o foco de hoje, o que que a gente tem que entregar, passando rápido por tudo. Quem trabalha, né, com Scrum ou com Ágil, chama isso de, né, de daily do time, mas nem todo mundo trabalha com isso, ou nem todo mundo trabalha dessa forma. Muita gente, né, muito gestor faz isso falando com todos os liderados, mas fazer com todo mundo junto é importante porque aí todo mundo sabe mais ou menos o que está acontecendo e todo mundo se sente parte de uma equipe. Nesse momento é muito importante manter o senso de pertencimento, porque com esse trabalho remoto, com esse novo formato, perder isso é muito fácil. Então, manter o senso de pertencimento e aí tem que criar essas rotinas. Então, faz um checkpoint de manhã, 5, 10, 15 minutos, né? Faz com um formato, de uma forma que as pessoas não fiquem falando meia hora sobre as coisas dela, né? Mas Até traz todo porque, mundo. até porque tem várias pesquisas que mostram que após 50 minutos no virtual, as pessoas meio que param de prestar atenção, elas dão uma desconectada. Então, tenta fazer isso de uma maneira tranquila, direta, clara, objetiva. E, neste momento, a empatia entra bastante em cena, no sentido de que, lembre-se, se você tem uma funcionária mulher ou você tem um funcionário marido, muito provavelmente, se eles tiverem filhos, principalmente, eles estão dividindo as rotinas de casa. Está bem comum isso. Então, tenta ser empático, perceba qual é o volume maior, que horário é melhor para a sua equipe, porque não adianta. Pensa que, sei lá, de manhã, de repente, a sua funcionária está amamentando a criança e você está pedindo para ela fazer uma reunião de 15 minutos, ou outra coisa. Não estou nesse momento não se trata digamos, do gênero, mas se trata, sim, da comunicação e da cooperação entre o casal e a equipe de trabalho, porque hoje está tudo misturado também. É. Então, E é muito fazer esses combinados, né? Então, e de novo, o líder não ser o dono de toda a verdade. Então, reúne a equipe e fala, pessoal, eu acho que é importante a gente todo dia fazer uma reunião de checkpoint. Que horário é bom para todo mundo? Ah, tá, eu tenho essa rotina, tenho essa rotina. Ah, todo mundo combinou que é às 10, das 10 às 10h15, então todo mundo combina que é das 10 às 10h15. O importante é ter combinados. E aí, essa comunicação à prova de pessoas, em que traz todo mundo para a mesa, faz todo mundo falar, né? Então, todo mundo tem que falar alguma coisa, é importante, né? Aí, ter uma reunião semanal mais longa, de status mesmo, é muito importante. E, além disso, né, que essas duas reuniões que a gente sugere, elas falam de trabalho, né? Do que está sendo feito, das entregas, dos resultados. Uma prática que a gente já sugere, né, no coaching, nos treinamentos, e agora ela é muito importante, é que o líder faça uma reunião de 1 a 1 com os seus diretos, né? Então, se você tem uma equipe maior, faz com seus pontos focais ou com, né, os seus liderados diretos, né? Dependendo do tamanho dessa equipe, é uma reunião que vai ser ou mensal, ou bimestral, ou trimestral, mas nesse momento ter reunião 1 a 1, que não é para falar de trabalho, mas é uma reunião para fazer. E eu não gosto de chamá-la de reunião de feedback, porque não é unidirecional, né? Então, assim, olha, como é que eu posso ser um gestor melhor? Como que está sendo, né? Trazer isso para a mesa, falar de comportamentos positivos que você quer reforçar, falar de alguma coisa que você quer que mude, deixar o funcionário trazer o que está difícil para ele, o que ele precisa de ajuda. E é uma reunião de 30 minutos, ela não precisa ser mais longa que isso. Mas ter um a um é muito importante, porque, de novo, o seu funcionário não vai bater na sua porta para pedir meia hora para falar com você sobre como você pode ser o melhor chefe para ele. A maioria das pessoas não vai fazer isso nunca. 10% tem essa cara de pau, vamos dizer assim. Então, se você abre um espaço que uma vez por mês você senta meia hora com ele para falar né, de vocês como pessoas, como colegas de trabalho, como vocês podem se servir melhor, então isso vira uma rotina e a pessoa sente a liberdade de falar. Pode falar, Gabi, desculpa. Não, estava concordando com o que você estava dizendo. Não ia acrescentar nada nesse momento, tá perfeito. A única coisa é a comunicação, ela tem que continuar acontecendo e ela tem que acontecer até mais
com mais frequência do que ela acontecia antes, porque senão os vínculos acabam se perdendo, né, no virtual. Exatamente. Você sabe que isso foi muito interessante numa sessão de coaching que eu estava ontem, apareceu isso, né? Eu tinha sugerido essas práticas para a pessoa e aí ela falou assim para mim: "Sabe que eu estou me sentindo mais próxima da minha equipe agora do que quando a gente trabalhava junto no mesmo escritório? Eu estou Pois sentindo é. uma conexão maior". Então, e claro, gente, a hora que a gente voltar para o presencial, levem isso para o presencial, né? Não abandonem essas práticas. Porque é muito comum, porque você está com a pessoa ali do seu lado, você acha que não precisa ter um momento formal para sentar com ela. Porque, ela já sabe que é para fazer isso mesmo. Ou tem você e 2, 3 pessoas, vocês não fazem status report semanal, porque, todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo. Não sabe. Precisa ser um momento, porque as pessoas não estão presentes nas conversas dos outros o tempo inteiro, de maneira geral, né? Você sabe, tem as Ó, fofoquinhas. a Fê tá falando que ela ouviu isso do presidente hoje. Que bom! Muito bem, Então, muito bem. Então, está dando o exemplo, já estamos dando spoiler lá na frente, mas ele está dando o exemplo. pois é. E então, isso é muito importante, sabe? Não, a gente senta do lado, não precisa. Precisa. Se não houver um momento formal, entre aspas, de vamos falar disso aqui, as pessoas não falam ou não falam tudo, ou você não é capaz de ler os sinais. Porque é uma coisa, quando a gente está falando meio no computador e falando com a pessoa do lado, você não está lendo os sinais não verbais. E os sinais não verbais são 55% da comunicação. O tom de voz é 38%, né? E as palavras são só 7%. E aí, isso é muito importante para a gente que está remoto. A mensagem de texto no WhatsApp, o e-mail, ele sai 7% como você quer e 93% é interpretado por quem lê. Então, ele vai imaginar seu tom de voz e os outros sinais não verbais. Então, se é importante, se pode gerar conflito, liga, faz uma ligação por vídeo, fala com as pessoas vendo o rosto das pessoas. Até porque isso obriga as pessoas a estarem presentes na conversa, porque elas têm que estar aqui, elas não podem ficar mexendo no celular ou fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Então, isso é muito importante para a comunicação, não ter ruídos e não gerar conflitos. Né? E aí, para a gente encaminhar para o final, né? Senão a gente vai passar do tempo, que a gente está aí com vocês. A gente tem uma pessoa de mão levantada, a gente já vai abrir, porque eu vou pedir uns depoimentos de umas pessoas e vou abrir para você, Robson, também falar. O que é importante? Definir prioridades, porque senão as pessoas vão fazer primeiro o que elas acham mais fácil fazer. É o natural do ser humano, ou que ela sabe, ou que ela tem ferramenta mais fácil. Então, é importante Ó, que você... o Robson tá pedindo para você repetir sobre os 7% e os 93%. Vou repetir. Então, definam as prioridades, o que vocês querem primeiro das pessoas, porque os recursos são limitados, né? O tempo e tudo mais. Então, deixa muito claro o que são prioridades. E as reuniões de status são importantes para isso. Aí, só para vocês anotarem. Na comunicação, 7% são as palavras, 38% é o tom de voz e 55% o não verbal. Então, por isso que aí na soma, né, 93% fica para interpretação quando a gente manda mensagem de texto no WhatsApp. E olha, já quero me eximir aqui que eu não estou estimulando ninguém a mandar áudios de WhatsApp, tá? Eu sei Pelo que... amor de Deus, não. Mas quem Vocês aqui não têm noção. nunca ficou bravo quando mandou um textão para alguém e recebeu aquele emoticon do joinha só de volta? Joinha, Quem ou que já ficou ok. bravo, né? O ok. Então, definam prioridades, tá? O que eu queria falar, volta um pouquinho só nas Volto. prioridades. O que eu queria falar sobre prioridades é que lembrem-se, então, neste momento, que vocês não estão dando o acompanhamento tão próximo quanto vocês davam antes. Então, lembrem-se dos diferentes níveis entre os profissionais da equipe. Lembrem também que, neste momento, talvez vocês tenham recursos financeiros e infraestrutura limitados. E as pessoas que trabalham com vocês, talvez elas tenham remotamente infraestrutura limitada. Eu já ouvi de várias pessoas essa semana: pô, minha internet está dando pau, a minha internet está travando direto, quero carregar um negócio lá no Instagram do meu negócio e não consigo. Então, eventualmente, também usem a empatia do gestor
para pensar que é um momento de transição e que talvez as pessoas não estejam funcionando a full 100%. E aí, estabeleçam mesmo as prioridades conforme o que é possível, mas negociem essas prioridades. Não façam disso uma via de mão única, façam, né? Isso, o máximo possível serem combinados com a equipe. Então, reúne a equipe, né? Porque o que a gente tem visto muito dos depoimentos das pessoas é isso. Não dá para entregar 100% igual no escritório, seja por essas limitações, por uma rotina que as pessoas ainda têm uma curva de aprendizagem. Então, pode ser que daqui a um mês, né? Esperamos que não se mantenha por um mês, mas se mantivesse por um mês, elas estariam entregando 100% igual no escritório. Mas tem uma curva de aprendizagem. Então, ao definir prioridades, a gente escolhe os pratos que vão cair, ou o que pode ser adiado nesse momento, e o que é muito importante que seja entregue, porque aí a gente consegue gerenciar bem esse tempo e esses recursos, né? E aí, sejam o exemplo, tá, gente? Isso é o mais importante, né? Então, não fala uma coisa para, né? Não diga para fazerem alguma coisa que você mesmo não faz. Então, se você quer pontualidade, seja o primeiro a chegar na reunião. Se você quer. Até porque nesse momento, desculpa, Dani, eu estou te cortando aqui, mas até porque nesse momento, como eu falei, as pessoas estão procurando respostas, então elas precisam ter um norte para onde olhar. É a tábua de salvação. Neste momento, você é, de certa maneira, a tábua de salvação. Então, seja o exemplo mesmo, não tem outra solução. E seja o exemplo para cima e para os lados também. Isso vai ser importante, porque nem todo mundo ainda está conseguindo ficar centrado e pensar nas boas práticas. Então, compartilha isso com seus outros colegas, compartilha com o seu gestor o que você está fazendo com a sua equipe ou com o seu trabalho, com a sua rotina, porque isso pode ajudar a polinizar, né, essas boas práticas aí pela organização. E é importante não esquecer o bom humor, né? A gente pode falar, Gabi. Não, sempre. Eu ia falar, inclusive hoje eu tive uma outra reunião e a pessoa falou o seguinte: ah, eu estou aqui desesperada porque eu estou lendo, como a Dani falou, estou vendo aqui as milhões de apresentações que eu recebo sobre coronavírus e best practices e o que isso, o que aquilo. A gente já sabe, a gente já recebeu várias apresentações, a gente já sabe. Então, tenta focar nas notícias boas, veja o que tem de bom para você. E se não tem nada de bom para você, simplesmente não veja. Não é uma questão de ficar alienado, mas é uma questão de tentar manter a sua sanidade mental neste momento. É fácil? Não. Os grupos da família, os grupos dos amigos, eles vão acabar te informando, mas tente manter o bom humor e olhar coisas que te deixam para cima, porque senão, lembre-se, você é o exemplo. E aqui eu ouvi algumas boas práticas essa semana que eu também quero compartilhar com vocês, que é, né, quando a gente perde o contato físico, a gente perde o cafezinho. A gente fica falando com as pessoas, a gente chama as pessoas para falarem só para coisa de trabalho, só para pedir coisa, entregar coisa, perguntar. Então, tem algumas equipes que estão fazendo o momento do cafezinho conjunto também. Então, sei lá, 15 horas todo mundo entra no vídeo para tomar um café e falar qualquer coisa, falar, né, do que está acontecendo, desopilar, falar da novela que está repetindo, que foi uma má escolha, que foi uma boa escolha. Então, talvez convidar para ter esses momentos de conversa, né, ou fazer o happy hour por Informal, vídeo, né, informal, aí cada um com a sua cerveja na sua casa. Então, pensem nisso também, sabe? Porque senão vai ficar muito dura a comunicação, a gente falar só nos momentos formais. Então, isso pode ajudar também a dar uma aliviada nesse momento meio difícil para a gente, né? E compartilhem essas boas práticas, né, com a equipe, como a gente já falou. Lembra que nessa questão de compartilhar as boas práticas, você, gestor, não tem que ter todas as respostas. Então, ouça o que as pessoas da sua equipe estão fazendo, porque talvez elas consigam ter alguma coisa que você não viu e consigam compartilhar algo que vai servir para você. Então, só fica a dica aí de que estamos todos iguais neste momento. Você é o exemplo, mas os outros também têm voz. Exatamente. E usem boas ferramentas de gestão. Eu queria, nesse momento, se o Sérgio ainda estiver aqui, eu acho que ele ainda está. Sérgio, eu vou abrir o microfone dele. Sérgio,
Ah, tá aqui. Sérgio é meu coach e ele tem uma grande experiência com o time remoto, então eu vou pedir para ele dar um mini depoimento aqui do que ele quer compartilhar com o pessoal de boas práticas e tudo mais, assim que meu mouse funcionar. Você está com o microfone aberto. Pronto. Vocês me ouvem? Sim, perfeito. Oi, Sérgio. Que bom. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Bom, primeiro, parabenizar aí pelo webinar, achei bem legal. Tem coisas que a Dani já tinha me falado que eu não fiz ainda, e muitas coisas que eu fiz e que, desculpa, Dani. Imagina. E coisas que eu passei, dificuldades que surgiram agora. Só para contextualizar, eu trabalho aqui de São Paulo. Eu, às vezes, trabalho de casa, às vezes trabalho do escritório, às vezes trabalho do escritório do cliente. A maior parte do meu time fica em Fortaleza. O líder técnico, eu trabalho com Scrum, tá? E desenvolvimento de software. O líder técnico trabalha de São Paulo, mas trabalha de casa. E agora a gente está com um rapaz que trabalha do Rio. Então, imaginem, né? É uma loucura que precisa se organizar. A gente tem uma dificuldade maior, inclusive, referente a feriados. Por exemplo, essa semana e na semana passada teve feriado em Fortaleza e o cliente fica aqui em São Paulo também, então acaba tendo uma cobrança e tudo. Bom, da experiência que eu tive, a gente não usa vídeo, tá? Até por questão de dificuldade de infraestrutura. Às vezes as redes, somente quem trabalha de casa, às vezes a rede não dá aquele suporte interessante, acaba piorando a comunicação, ao invés de ajudar. Outra coisa que eu queria falar, uma coisa muito importante que vocês falaram, que eu percebi bem a diferença, foi a questão de dar voz para o time. Quando eu entrei no time que eu trabalho hoje, as pessoas tinham muita dificuldade de falar. A Scrum Master que estava na posição que eu entrei, ela, talvez numa tentativa de proteger o time, ela acabava tolindo. Então, as pessoas não se expressavam como deveriam. E, bom, eu consegui aí, ao longo desses 7 meses aproximadamente que eu estou com esse time, consegui ir trazendo coisa que pessoas que eu considerava super tímidas no começo hoje se expressam, às vezes até demais. Outra coisa interessante, vocês falaram das reuniões com o time e tal. Isso é uma prática bem comum no Scrum. Eu trabalho com daily. A gente está fazendo às 10 horas da manhã. Uma prática interessante é definir um horário padrão, né? Porque você evita que você tenha que ficar chamando as pessoas sempre. Você definir um horário padrão sempre que você vai ficar uma semana chamando as pessoas, Sim. é comum, mas na semana seguinte, no mês seguinte, já vai estar no sangue, Acostumada todo sabe? As mundo. pessoas já vão entrar. Isso foi uma prática que eu fui percebendo. Comecei a entrar na sala, a gente usa o Zoom também, antes de chamar as pessoas. E com raras exceções, as pessoas entram ali com 1 minuto de atraso, 2 no máximo. Oh, que bom, parabéns por esse time aí. Não, cara, olha, foi uma mudança grande, Dani, a gente precisa conversar de novo. Bem. E um adendo, a minha esposa não trabalha remoto. Eu não sei se vocês estão ouvindo, tá? O seu filho, sim. Ele participa super das reuniões agora. Então, uma coisa que eu queria falar, que eu não tenho hoje, é ter um lugar para trabalhar quando você trabalha remoto. Essa é uma dor que apareceu, né? Uma curiosidade, assim, quando eu trabalho de casa, meu filho está no berçário e eu estou trabalhando, é super tranquilo. Por mais que eu trabalhe da sala, basta eu desligar a televisão. No máximo, no dia da faxina, que a pessoa que faz a faxina aqui em casa vem, que ela não me deixa trabalhar. Ela vem conversar comigo sobre todos os assuntos. Ela é super legal, não estou reclamando dela.
mas é uma coisa que ou eu tenho que ir para o escritório, ou tenho que achar outro lugar. E é uma coisa que eu acho que é muito importante. Tome cuidado, porque pessoas da sua família ou pessoas próximas que estejam na sua casa dificilmente entendem que você está trabalhando quando você está em casa. A gente viu isso aparecer também e eu acho que vai muito para os combinados, sabe? Principalmente nesse momento que está todo mundo ao mesmo tempo em casa. Então, às vezes, criar uma simbologia pode ajudar. Tipo, olha, quando eu estiver nesta cadeira, nessa cadeira da mesa, nesse lugar aqui, com fone de ouvido, quer dizer que eu estou em reunião do trabalho. Então, vamos combinar de você não me interromper? A gente Olha, também viu... Ah, te dar o meu relato. Quando eu estava na casa dos meus pais um tempo, eu estava trabalhando remoto e o meu símbolo era bem forte, sabe? Quando eu estiver com a porta fechada no quarto, não entre porque eu estou trabalhando. E acredite, não funciona. Oi, você quer um bolinho? Você quer um cafezinho? Olha, tá passando não sei o que na televisão. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa que eu até estava falando com a Dani, a gente percebeu nessas últimas semanas, trabalhando com algumas pessoas remotamente, existem duas coisas que foram flexibilizadas. Uma delas é essa questão, as pessoas não estão mais tão rígidas em relação a... Está todo mundo na mesma situação, estamos todos no mesmo barco, você com seu filho, eu tenho meu filho, né? De repente tem cachorro aqui fora que vai latir, e tudo bem, estamos todos assim. Então as pessoas estão um pouco mais flexíveis e tolerantes nesse sentido. E o outro também é a questão da tolerância ao erro. Para quem não tem essa questão de trabalhar no home office, a gente viu que as pessoas que estavam participando, que estão participando aqui, muitas delas estão implantando home office agora, a tolerância ao erro tem estado bem maior do que estava antes. Por quê? Porque, de novo, estamos todos no mesmo barco e não estamos 100% do tempo dedicados o dia inteiro como estávamos antes. Então, essas duas coisas são algo que nós temos percebido bastante na relação com os clientes, e isso tem chegado para nós. Sérgio, muito obrigada pelo seu depoimento. Tá? Nada, que isso, eu que agradeço. Obrigadão aí, só para a gente poder seguir. Continue firme, é uma curva de aprendizado. Então... Gente, é uma curva de aprendizado. E não sejam cruéis até com vocês mesmos, sabe? A gente tem visto, né, muito aí essa dificuldade de como lidar com isso. E testem, sabe? Testa 1, 2 dias de uma forma, não deu certo, testa de outra. Né? Aí a criatividade, a flexibilidade, a inovação vão ser valores muito fortes nesse momento. Com certeza. E para quem mora sozinho, não trabalhe 24 horas por dia. Isso é uma coisa que a gente tem acompanhado bastante. Para almoçar, para tomar café. Para quem mora sozinho, não tem lembretes desses momentos de parada, tem que criar lembretes. Tem muita gente que só percebe 9 da noite que ainda está trabalhando, então é importante. Não almoçou. Isso. E aí o líder não precisa ser um super-herói, sabe? Compartilhem com seus pares, compartilhem com a equipe, sabe? A inteligência do grupo, a inteligência coletiva é maior do que as inteligências individuais somadas. Traz o problema para a mesa, a equipe ajuda, cada um traz uma ideia, e aí em cima da ideia do outro você melhora, e em cima da outra do outro, e assim a gente piramida as soluções. E cuidado aí com o excesso de informação que está deixando todo mundo mais ansioso, né? Uma coisa que eu queria dizer que faz parte do papel do líder, neste momento, como a gente já falou antes, seja capaz de identificar as emoções que estão, de repente, afetando o desempenho, a performance do seu time. Então, ansiedade, falta de confiança, autoconhecimento, qualquer coisa, o que seja, depressão, porque está sozinha em casa, identifiquem, tenham empatia, não quer dizer que você vai resolver estes problemas, você simplesmente vai identificar em conversas, né? Por isso que a conversa clara, transparente, de confiança é importante, mas existem diversos grupos, inclusive trabalhando com apoio gratuito ultimamente. Então, tem muita terapia online, tem muita terapia gratuita. Exato. É um momento que é desafiador para todo mundo, né? Então, vamos dizer, oriente a equipe a buscar apoio, né?
Não são vocês que vão resolver os problemas psicológicos da equipe ou esse tipo de sentimento, mas se mostre humano, mostra que você também entende isso e orienta eles a buscarem a ajuda, orienta a buscar auxílio, né? Às vezes tem parentes no grupo de risco, então está super preocupado com isso, né? Então, sejam, acima de tudo, humanos nesse momento. E aí, né, que a gente já passou do tempo, a gente quer saber se vocês... Ah, não, desculpa, pulei um slide. Não, o que a gente queria dizer é, na verdade, a gente só começa de passo em passo, sempre. Comece dando o primeiro passo. O resto vai vir como consequência, mas sempre comece dando o primeiro passo. Não se cobre demais, lembre-se que você é humano, e tente manter essas boas práticas para manter a unidade da equipe nesse momento, porque, como tudo, é um momento que vai passar. Tudo vai passar. Então, e é isso, sabe? Comecem por um passo, perguntem para a equipe o que eles querem, o que pode ser legal, né? Tente não resolver tudo sozinho. E aí sim, né, para quem ainda ficou, ainda tiver um tempinho, quiser trazer perguntas para a gente, né? Só colocar ali no Q&A, se tiver um ponto que quer que a gente fale mais um pouco, né? Se tem alguma dúvida, aproveitem aí. Esse é o momento. Depois, para as pessoas que se inscreveram, nós vamos mandar a apresentação e vamos mandar alguns materiais de referência para encontrarem. E eu vou adicionar as 2 informações que eu falei, não estão na apresentação, tá? Os pilares da inteligência emocional e as porcentagens da comunicação. Isso. E a gente vai deixar, enquanto algumas pessoas quiserem deixar perguntas, a gente vai deixar aqui nossos contatos. A gente também vai mandar nossos contatos, pode mandar o WhatsApp, pode mandar aí o que for. O meu LinkedIn ficou faltando, mas é só achar aí nosso... Os nossos nomes meu nome só tem eu no LinkedIn, eu juro pra vocês. Então, quem quiser salvar os dados, printa a tela aí, por favor. E aí... Olha, o Robson colocou uma pergunta aqui. Quando o time não tem confiança em sua gestão, como podemos trabalhar melhor essa comunicação? Olha só, se eles não confiam na gestão, vai ter que ser um movimento do gestor tentar construir essa confiança. A pergunta é, se o gestor sabe que isso existe, né? Ele sabe que a equipe dele ainda não confia nele, fica mais fácil da gente trabalhar, né? Porque aí o gestor tem que se conscientizar dessa falta da confiança e tentar entender o que é que eles não confiam. Por exemplo, situações, né, que podem acontecer. Tinha uma equipe e veio um gestor de fora que não conhece os processos da empresa e a equipe se sentiu meio traída de não ter sido ninguém da equipe promovido, né? Isso é uma situação que acontece bastante, né? Ou se a falta de confiança é porque era um par dessa equipe e virou chefe e aí mudou muito, né? Essa forma de agir. Então, a comunicação vai ser importante e, assim, são passinhos. Eu digo que para mudar confiança, para construir confiança, precisa de 3 a 6 meses de ações consistentes. Então, conceber essas reuniões, fazer esses 1-a-1s, não é no primeiro que a pessoa vai falar tudo, não é no segundo. Então, o líder ele vai ter que ser consistente em criar esses espaços de comunicação obrigatória e persistir, porque vai levar de 3 a 6 meses para mudar de verdade, tá? Então, isso que é importante aí para fazer isso. Mas é criar processos, entre aspas, obrigatórios de comunicação, de troca, né? Você pode fazer o RH pode fazer algumas iniciativas, como um team building, um team coaching, né? Situações assim que construam confiança. Mas uma coisa que eu e a Gabi a gente trabalha muito é assim, não adianta fazer um team building de passar 2 dias no Beach Park e acabou. Tem que ser team building picadinho, sabe? 5 encontros uma vez por mês, com foco de construção de confiança, ou outras coisas assim. Então, nem sempre a empresa precisa gastar dinheiro com isso, precisam ter esses espaços de comunicação. Isso que é o... Principalmente neste momento que estamos falando de mundo virtual, cada vez mais presente, a empresa tem uma vantagem aí.
porque o custo de você fazer um programa ou alguma coisa virtual é muito mais barato do que você mover todas as pessoas para um único local. E aí, quando você pensa num treinamento ou num programa presencial, além de ter os custos, ele é meio que como um check. Vamos fazer um team building para a equipe tal, para criar confiança ou para criar interação. Perfeito, você faz isso. Mas se você não tiver algumas atividades de continuidade, não é em um workshop de 6 horas, 8 horas, 4 horas que você muda hábito ou que você cria novas condições. Então, pensa que nessa questão do virtual você consegue ter uma regularidade maior com um custo infinitamente menor, aonde pode tirar mais vantagem disso. Então, isso também vale. O Edgar tinha nos agradecido, tinha dito que foi muito bom para ele saber que não é para ele se matar estando sozinho. E aí eu falei para ele que era para colocar os lembretes, porque coloca lembrete para saber que Põe alarme no celular mesmo, sabe? Porque senão você esquece de almoçar, você esquece, para tomar um café, sabe? Ou coloca às 7 horas da noite, eu vou dar uma parada porque eu quero assistir um seriado, mas coloca uns alarmes, porque senão você vai. Simplesmente vai e quando você olha para fora, é noite. É isso, gente. Meu telefone estava faltando, mas não tem problema, a gente vai mandar para vocês, né? Olha, o Robson colocou aqui também gestores introvertidos. Quais dicas para criar conversas mais sinceras e construtivas? Muitas vezes, como é que a gente faz entre aspas, os introvertidos falarem? Com frameworks, né? Ou com formatos pré-desenhados de reunião ou de eventos que tem que se comunicar. Então, por exemplo, uma reunião de status report acaba sendo ali, todo mundo tem que falar sobre o que está tocando, né? Ou você tem algum processo para a pessoa fazer. Então, por exemplo, se a gente vai criar um template para uma reunião 1-a-1 para lidar com esses gestores introvertidos. Então, eles têm 2 ou 3 perguntas que eles sempre têm que levar e fazer. Então, aí você cria um framework, um template, ali um processo que aí realmente é a prova das pessoas, né? Então, isso pode ajudar. Se ele tem que seguir aquele roteirinho, até que fique natural para ele, isso pode ajudar a criar um roteiro, né? Roteirizar a comunicação, vamos dizer assim. Outra coisa que eu ia dizer é, muitas vezes, a introversão, às vezes é introversão e às vezes é um excesso de autocobrança. Então, o gestor ou a pessoa tem que saber muito bem aí, entra, se for o meu caso, eu tenho que saber por que eu sou introvertida, ou se for alguém da minha equipe, por que a pessoa é introvertida? Porque muitas vezes entra a questão do perfeccionismo. E aí, se o que eu vou falar não está perfeito, eu não vou falar. E isso é um problema, porque neste momento nós estamos, como a gente falou, uma tolerância ao erro maior, inovação, criatividade, coisas ágeis. Então, o gestor tem que ser capaz de identificar isso através de perguntas inteligentes, como a Dani falou, e já trazendo algumas respostas, para daí poder direcionar melhor o seu subordinado e tentar controlar a situação de alguma outra maneira. Muito bem, vamos lá. Oi, pai. Papai está privilegiando aqui também. Quando perceba uma certa ausência de resposta imediata de um colaborador em home office, como cobrar e eventualmente repreender adequadamente esse colaborador? Muito bem. Bom, primeiro, você tem que tentar localizar o colaborador. Aí eu vou falar porque é o seu pai, depois você complementa, tá Isso, bom? é isso aí. Bom, primeiro, então, tentar entender, entrar em contato e entender por que a pessoa não está respondendo. Vamos supor que pode ser porque ela, eventualmente, ela tem um pacote de dados. Eu já vi isso acontecer, a pessoa tem um pacote de dados pré-pago, ela não tem um celular pós-pago, os dados dela acabaram e ela tem que ir a algum lugar para se conectar na internet. Então, isso pode acontecer em algumas situações. Hoje em dia, não é o mais comum, mas a gente tem que dar o benefício da dúvida se houver a confiança para o outro, né? Num segundo momento,
vamos supor, conseguir falar com a pessoa, porque você vai começar a procurar. E, obviamente, não comece a procurar pelo WhatsApp, comece a ligar. A partir do momento que não tem resposta, você vai mandar todos os meios de comunicação que você tiver, mas comece a ligar para tentar falar, porque quando você manda uma mensagem escrita, entra na questão dos 7% versus 93%, a pessoa já vai se sentir repreendida. E, às vezes, pode ser uma situação que nós não temos nem ideia o que está acontecendo. Conseguiu falar com a pessoa? Procure entender. E no momento em que você entender, tente de novo, faça aquela velha máxima, respira e conta até 10. Antes de dar uma bronca, explicar por que você precisa falar com a pessoa e que é importante ela se manter conectada, em quais horários e quais são as melhores práticas. Isso faz parte dos conteúdos. Talvez não seja óbvio para ela que ela precisa estar conectada 24 horas por dia, porque é um momento que as pessoas não sabem muito bem quanto elas têm que estar conectadas, né? Eu acho que o combinado, ele vai evitar que essas situações aconteçam ou vai reduzir muito. Então, ter combinados muito claros. Então, assim, olha, gente, a gente vai combinar as entregas e todo dia a gente fala às 15. O resto é meio livre, a pessoa só tem que entregar o que ela combinou. Ou, gente, olha, mesmo estando remoto, eu gosto que a gente trabalhe como se fosse no escritório. Então, todo mundo eu quero ver online às 8 e todo mundo quero que vá cuidar da família assim que a gente acabar de trabalhar. Então, eu acho que nessa fase, exatamente para evitar essas coisas, os combinados serem muito claros, muito expressos, muito explícitos, eles são muito importantes, justamente para evitar isso, porque pode ser isso, a pessoa falou, não sabia, deu uma saída para ir no mercado e estou voltando, porque a pessoa tem lá, achei que se eu entregasse para você o que você pediu, tá bom. Então, tem que entender o que a pessoa entendeu ou o combinado prévio, e aí depois alinhar, e aí dar o feedback. Né? Falar, olha, eu espero de você determinado comportamento, por isso, isso e isso. E aí a gente consegue ajustar esse comportamento das pessoas. Muito bem, pessoal. Acho que a gente pode... Né, vocês ficam aí com os nossos e-mails, nossos WhatsApps, podem mandar dúvidas, podem mandar questões, né? A gente vai marcar mais alguns aí, né? Um por semana, com alguns temas a gente queria ver o que ia aparecer aqui para fazer os próximos temas. Então, quero agradecer muito a presença de todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Semana que vem a gente pretende falar sobre manutenção da cultura organizacional nesse momento de trabalho remoto, e fiques à distância. Cultura, pertencimento da equipe. Então, a gente vai divulgar para vocês, a gente manda para vocês também. Muito obrigada, gente. Obrigada. Até a próxima. Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.